Bom dia a todos. Tenho o prazer de dar início ao primeiro webinar do Instituto do Banco Mundial e do E-Institute do Banco Mundial, totalmente em português. Nossos webinars anteriores foram em espanhol ou em inglês, e hoje teremos o primeiro webinar em português. E tenho a honra e o prazer, o grande prazer de apresentá-los o Dr. Martin Schulz. Martin é juiz de direito, titular do primeiro juizado da terceira vara da Fazenda Pública de Porto Alegre. E desde 2010 o Martin é coordenador do Comitê Executivo Estadual do Rio Grande do Sul, do Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde do CNJ. O Martin foi membro do Comitê Executivo Nacional do Fórum da Saúde do CNJ em 2012 e 2013, é coordenador do curso de Direito Sanitário para assessores de juízes da Escola da Magistratura da Júris, e o mais importante para todos nós o Martin é uma das pessoas mais comprometidas que eu conheço com a questão do direito à saúde dos brasileiros, e tenho tido o prazer de trabalhar com o Martin nos últimos anos. Nós todos aqui do Instituto temos tido um trabalho importante com o Martin. O Martin foi um das peças fundamentais, um dos idealizadores e um dos promotores do terceiro encontro regional de direito à saúde e sistemas de saúde, que ocorreu em Brasília no ano passado, em junho de 2013. E, Martin, passo a palavra a você. Bem-vindo e muito obrigado por sua participação. Agradecer as palavras do Roberto Iures, que foram muito gentis e exageradas quanto à participação da minha pessoa no envolvimento com a questão da saúde. Realmente, nesses 4 anos que eu estou envolvido com o Comitê Executivo Nacional e coordenando o comitê aqui do Rio Grande do Sul, nós verificamos que é muito importante, além de discutir juridicamente a questão da saúde, também é muito importante que haja diálogo para a redução da judicialização, que esse seria o nosso objetivo tanto do comitê, do Fórum Nacional, inclusive da iniciativa que o Instituto do Banco Mundial tem tido, junto com a Corte Interamericana de Direitos Humanos e a Organização Pan-Americana de Saúde. Então, o objetivo dessa nossa ação de planejamento e gestão sistêmicos com foco na saúde é reduzir a judicialização e através do método do diálogo. Por que nós achamos que é importante o diálogo? O diálogo é importante para que se tenha a noção dos problemas das outras instituições. Então, inicialmente, a judicialização aporta no judiciário. Então, nesse diálogo é importante que se verifique qual a organização judiciária do país onde essa judicialização está verificando, onde nós queremos implantar essa ação de planejamento para verificar a possibilidade da diminuição da judicialização. Então, nós temos, no Brasil, por exemplo, as questões de saúde aportam desde o primeiro grau. Então, primeiro são os juízes que decidem, havendo recurso vai para os tribunais, então são os desembargadores que avaliam as decisões dos juízes, e na última instância são os ministros da Corte ou do STJ ou do Supremo.
sei de países da América Latina em que a matéria é tratada diretamente na Corte Constitucional. Então, o enfoque dessa ação deve corresponder à realidade da organização judiciária de cada país. É importante também... Importante também... sim, agora consegui trocar aqui. Importante que perdão, me confundi um pouco aqui na prática aqui da coisa. E também é importante analisar o sistema de saúde, como funciona em cada país, né? Então, no Brasil, a Organização da Saúde é tripartite. Então, nós temos atribuições da União, atribuições dos estados e atribuições dos municípios. Então, outros países têm, cada um tem a sua característica e a sua forma de organização da saúde. Eu não estou conseguindo mudar o slide com facilidade. Agora consegui. Então, descrevendo, então, quem constitui o sistema de saúde e quem constitui o sistema de justiça, isso é importante, a identificação de quem participa de cada um desses sistemas, para promover o diálogo, justamente porque entendemos que todos devem conversar para identificar onde especificamente está o problema da judicialização. O sistema de justiça, como vocês estão vendo, é formado pelo Poder Judiciário, pelo Ministério Público, pelas Defensorias do Povo, as Procuradorias das diversas instâncias, dependendo da organização judiciária, e a própria advocacia. E o sistema de saúde, no Brasil nós temos a saúde pública e a saúde complementar. As duas funcionam paralelamente e em algum momento elas se juntam. Então, os gestores da saúde pública são dos 3 níveis, como eu já havia referido antes, tanto do município, do estado e da União. Tem os gestores da medicina suplementar, que são os diversos planos de saúde, dependendo de cada país, a instituição, ela tem alguns institutos privados, institutos públicos. Os próprios prestadores, que são os hospitais, são os laboratórios, enfim, os médicos, que evidentemente é a parte principal, mas o cidadão que precisa, que está doente, busca o posto de saúde ou o médico, onde é atendido e tem ali uma prescrição, e essa prescrição é que vai dar o início à ação judicial. E também os farmacêuticos que prescrevem, verificam a concordância. Bom, com esse panorama que nós temos de tanto do sistema de justiça como do sistema de saúde, o importante é que se verifique quais são as causas que provocam a judicialização da saúde. Com base numa prescrição médica, esse cidadão busca o sistema de saúde e, em algum ponto, ele não consegue que seja satisfeito a necessidade dele. Né? Ou ele não consegue o medicamento, ou ele não consegue a internação, ou ele não consegue o exame. Então, é preciso identificar qual é a situação que leva esse cidadão a não ter esse atendimento que ele gostaria, e aí ele busca ou o advogado ou a defensoria pública para que isso seja obtido através de uma decisão judicial. O nosso trabalho justamente é, através do diálogo entre todos esses setores que nós já referimos anteriormente, identificar o que está ocorrendo dentro do fluxo que faz com que o cidadão procure a justiça. Então, a nossa intenção com a diminuição da judicialização justamente visa identificar o problema. Nós, no Brasil, temos duas perspectivas. Uma perspectiva é de problema efetivo de gestão, então
o gestor público, independente do seu nível, pode ou não pode estar cumprindo com aquilo que deveria. Então, em consequência disso, não atende o cidadão como ele gostaria que fosse atendido. Por outro lado, a pretensão do cidadão pode não estar incluído nos protocolos públicos. Então, aí se discute se aquilo pode ou não pode ser prestado pelo serviço público. Então, são esses dois enfoques, basicamente, que se verifica na questão da judicialização. O que é de gestão, a nossa ação tem um enfoque muito importante nisso, que quando se identifica que há problema de gestão, o diálogo entre os diversos participantes desse elo, que é do sistema de justiça e do sistema de saúde, pode fazer com que a pessoa que é responsável efetivamente assuma a sua responsabilidade e passe a praticar aquilo que deveria de acordo. Então, é a forma que se tem dentro do diálogo de demonstrar para o gestor que o juiz não está interferindo na gestão porque quer, mas sim porque ele não está fazendo o que deveria fazer. E o outro lado são aquelas questões de alto custo ou das novas tecnologias que muitas vezes o sistema de saúde ainda não incorporou nas suas políticas públicas. Então, sim, isso é importante que tenha a interferência do Poder Judiciário, e aí, nesse aspecto é que aqui no Brasil já foram criadas ferramentas que alguns estados aplicam com eficiência, outros têm alguma dificuldade de implementar, e que nesses diálogos internacionais que nós temos acompanhado, está sendo proporcionado ou sugerido a criação, que seriam as câmaras técnicas, onde médicos isentos de conhecimento renomado seriam consultados à medida em que uma formulação judicial fosse uma postulação através da justiça. Então, o juiz, enfrentando uma situação nova que desconhece, nós não temos obrigação de saber tudo sobre medicina, né? Fizemos concurso para direito, né? E não sobre medicina. Então, essa Câmara Técnica seria um instrumento que daria essa informação para o juiz da validade, vamos dizer, da eficiência, da razoabilidade do custo, do porquê que não foi incorporado na política pública do país, enfim. E também na questão da medicina, na medicina suplementar, nós temos a figura da Câmara de Conciliação, que permite, então, antes do ajuizamento, ou quando já ajuizado, antes do magistrado dar uma liminar ou não, consultar os representantes desses planos de saúde e propor o acordo, né? Se houver conciliação, tudo bem. Caso contrário, o magistrado dá liminar ou não dá, dependendo do seu convencimento. E a Câmara de Mediação é um instrumento que seria mais aplicado no direito público, porque, pelo menos no Brasil, o poder público não pode conciliar, mas ele pode se convencer que aquela postulação é justa e que ele não está dando por algum motivo de gestão, então ele espontaneamente daria essa prestação. Muito bem. Então, o que precisa que nós observemos para promover essa ação? As pessoas que participam, que são convidadas dentro do sistema de justiça e do sistema de saúde, elas devem se sentir valorizadas com esse diálogo, perceberem que a sua atuação é importante dentro desse ciclo, ou seja, a pessoa precisa ter um sentimento de pertencimento àquele ciclo. Eu sou importante enquanto juiz, porque eu vou decidir, mas o gestor público ele é importante porque está
na posição dele de fornecer o medicamento que deveria, por exemplo, né, ser fornecido e não está sendo por algum motivo. Então, no momento que ele se sente pertencente a esse diálogo, ele vai ter um comprometimento maior para que efetivamente a responsabilidade dele seja feita com eficácia. Também é importante nesse diálogo que se tenha um foco prioritário. Vamos dizer, aqui no Brasil, e principalmente aqui no Rio Grande do Sul, o nosso foco principal foi o fornecimento de medicamentos. Então, por que se dá um foco? Porque se os problemas são tão grandes, são tão infinitos dentro da judicialização da saúde, que se não se focar num ponto específico, não vai se conseguir ter um resultado, se perceber o resultado positivo. Então, escolhendo um foco, o resultado se verifica com o diálogo através daquele foco e automaticamente os outros problemas, ou de internação, enfim, tudo que envolve a judicialização da saúde vão sendo abrangidos por aquele grupo de diálogo. Então, por isso que é importante, porque a Defensoria Pública, por exemplo, é a principal porta de entrada da judicialização da saúde, junto com, evidentemente, com os advogados. E aqui no Brasil nós temos a figura que, particularmente aqui no Rio Grande do Sul, nos preocupa muito, que é o juizado especial, onde, dependendo do valor, a pessoa pode, pessoalmente, sem necessidade de um advogado. A nossa ação é importante que tenha o envolvimento da defensoria e dos advogados, porque eles fazem o primeiro filtro. Né? Nosso desejo é que não haja ação, né? Mas também nós não queremos que o cidadão não seja, que ele seja atendido na sua necessidade de ter o tratamento médico ou a medicação. Então, por isso que esse enfoque é importante. As procuradorias, evidentemente, representam os gestores, né, ou municipal, ou estadual, ou da União, e também eles têm a visão do Estado, e nesta visão eles vão dizer o porquê que o Estado não fornece, né, qual é a situação, não tem previsão orçamentária, houve um problema de processo de compra, enfim, são várias as possibilidades de que o Estado não forneça aquilo que deveria fazer. E um exemplo que nós temos, vamos dizer, aqui no Rio Grande do Sul, o sistema ANE, onde o cidadão busca o gestor cadastra ele num sistema, onde depois tanto os juízes como os defensores, os próprios procuradores podem acessar esse sistema e verificar o andamento do processo administrativo. Então, seria uma ferramenta que possibilita um acompanhamento e evita que, numa situação de o cidadão tentar acelerar o sistema para ter o medicamento antes de um prazo razoável administrativo, que seja furada a fila, como se chama, né, no linguajar comum. Em seguida, tem esse mapa que eu estou mostrando agora, ele dá a dinâmica desse nosso trabalho, que basicamente é a formação da rede que a gente que nós chamamos da formação da rede de cooperação. Então, são aquilo que nós havíamos falado já, das necessidades das pessoas precisam se sentir integradas, né? Nós temos 3 eixos de sustentabilidade, que é o eixo econômico, o eixo social, o eixo ambiental. Também temos a integração dos 3 setores, que é o setor público, o setor privado e a sociedade civil organizada, e a própria comunidade em geral. Temos a necessidade de, como já referi, de verificar onde está o problema que leva à judicialização da saúde, e no momento que se tem um atendimento de todas essas necessidades, nós teremos uma efetividade, sustentabilidade e a paz,
que é o que principalmente o sentimento que nós mais queremos, né? Os nossos valores são basicamente a busca da paz social. Muito bem, um exemplo que nós temos aqui do resultado dessa nossa ação, aqui no Rio Grande do Sul a Defensoria Pública tem desenvolvido um trabalho muito importante, e nesse quadro vocês podem ver a evolução das ações judiciais desde o ano de 2006, e uma evolução que se percebe que o número de atendimentos do cidadão é maior, né, vai crescendo, mas proporcionalmente a judicialização vai diminuindo. Apesar do número absoluto ser maior, se verifica que as soluções extrajudiciais, por exemplo, no ano de 2012, de 4.300 atendimentos, 3.800 situações foram resolvidas de forma extrajudicial e só 539 ações foram ajuizadas aqui em Porto Alegre. Esse trabalho está sendo desenvolvido para o interior do estado, e tem surtido efeitos muito importantes. Algumas situações que aqui no Brasil são complicadoras, né? O confronto da jurisprudência com a realidade. Ou seja, a nossa jurisprudência predominante é no sentido de que, por garantia constitucional de ingresso à justiça, o juiz não tem como exigir do cidadão a prova de que postulou administrativamente aquilo que deseja. Então, é um entrave, vamos dizer, para o nosso trabalho esse aspecto. Então, por isso que nós buscamos o diálogo e já resolvemos, vamos dizer, que na Defensoria Pública, que é a porta de entrada da Justiça, que ali haja essa filtragem. Porque se o cidadão vai até a Defensoria Pública, mas não foi até o gestor antes, a Defensoria faz esse encaminhamento para que se evite a judicialização. E a outra questão que complica no Brasil bastante a questão da judicialização é a questão da solidariedade, que a Constituição Federal, da forma que é escrito o artigo 196, garante que qualquer ente é responsável pela prestação de saúde. Mas nós temos uma legislação que especifica qual a responsabilidade de cada um dos entes. Então, dentro da corrente da solidariedade, nós advogamos a questão da subsidiariedade na solidariedade. Então, isso seria uma forma de também dar efetividade ao nosso trabalho. Qual é a situação do juiz? Agora, fazer um pouco de blague aqui, né? Antes da judicialização, o juiz tinha um número específico de processos que era muito fácil de lidar. E nessa época, mais tradicional, do juiz tradicional, ele fica sentado no seu gabinete e apenas os representantes do sistema de justiça que tinham acesso aos magistrados, ou seja, as procuradorias, Defensoria Pública. E isso exige, vamos dizer, a questão da judicialização da saúde, da forma como está posta hoje, exige uma mudança de postura do magistrado, porque o que nós estamos constatando? Que nós estamos cada vez mais atrás de pilhas de processos, né, que praticamente, quando o advogado chega no nosso gabinete, não nos enxerga, e também queremos atendê-lo o mais rápido possível, para que possamos atender os nossos processos, mas isso é uma postura que só vai levar a cada vez termos mais processos. Então, há uma nova visão que foi implementada com a criação do Conselho Nacional de Justiça e o estabelecimento do mapa estratégico, no sentido de que o magistrado deve ser proativo. Então, se a reclamação da sociedade é de que o juiz, ou do gestor público, né, que o juiz está interferindo na política pública, bom, então vamos ver o que está acontecendo, e é isso justamente que propõe essa nossa ação,
de que nós saiamos e provoquemos o diálogo entre os diversos setores. Então, essa nossa atuação institucional, que é prevista no nosso mapa estratégico, pretende que sejam fortalecidas e harmonizadas as relações entre os poderes, setores e instituições. Está previsto dentro do nosso mapa estratégico como incentivo à atividade do juiz, porque o juiz pode dizer, a minha corregedoria não permite que eu faça isso. Não, está previsto agora no mapa estratégico, então é até incentivado que o magistrado provoque o diálogo entre os diversos setores que envolvem a questão especificamente nosso diálogo da saúde. E isso, como resultado, nós estamos promovendo a cidadania e disseminando valores éticos através dessa atividade. Muito bem. Qual é, então, o objetivo da nossa ação? É detectar o que exatamente está levando o cidadão a procurar o judiciário em busca do atendimento da sua demanda por um serviço de saúde, e detectado isso, verificar qual a atuação que nós podemos ter positiva em relação à solução desse problema na via administrativa. Muito bem. E o mais importante que nós queremos é que o gestor se conscientize de que se há judicialização é porque alguma coisa dentro da estrutura do sistema público de saúde não está funcionando, ou até do sistema da medicina suplementar. Também, então, basicamente esta é a situação invertida, não? Agora o juiz sai e procura os diversos órgãos do sistema de justiça e do sistema de saúde, que eu já havia explicado antes quais são, e promover então o diálogo entre todos, né? Então, esse é o objetivo da nossa ação, que promover que todos dialoguem, né? O início, cada um acha que tem razão total, que não pode ceder em relação ao outro, e à medida que o diálogo vai sendo promovido, vai se constatando pontos em comum, né? E à medida em que algum dos integrantes dessa ação verificam que tem pontos em comum, começam a diminuir a tensão e acabam todos sendo colaborativos. Evidentemente que cada um deve respeitar o interesse da sua instituição, mas naquilo que é comum e que pode haver o diálogo no sentido, e o que o diálogo revele que há alguma coisa que possa ser feito e que diminua a judicialização da saúde, e se consegue efetivar essa situação. Então, basicamente, o que nós temos quando a judicialização da saúde? É que o gestor nega uma prestação ao cidadão. Então, o cidadão busca, né, e como eu já referi antes, até às vezes o gestor nem sabe que o cidadão está buscando aquilo, porque vai direto buscar o advogado, ou pela cultura de que seria mais fácil, né, de se conseguir. Então, como eu já havia referido, a questão ou é deficiência de gestão, ou tem a ausência de previsão legal. Essa no meu entender, a judicialização deveria se restringir a essa situação, né? A ausência de previsão legal, que aí sim a atividade jurisdicional é muito importante e seria o nosso foco principal. De todo o nosso trabalho que nós desenvolvemos, o que se constatou? Que, evidentemente, toda ação judicial de saúde tem por base uma subscrição ética. Então, o que se questiona, né? O que se verifica, o que se constata? Que muitos médicos que trabalham no serviço público atuam como se estivesse no seu gabinete privado, né? No seu particular. Então, não respeita muitas vezes os protocolos clínicos, as previsões legais, enfim.
subscrevem com o medicamento pela marca e não pela denominação comum. Enfim, são várias situações. Numa estatística que nós fizemos, cerca de 60% das prescrições médicas são feitas pela marca e não pelo princípio ativo. Então, isso restringe muito, porque o serviço público, o setor público, tem a obrigação de fornecer um medicamento pelo princípio ativo e, por uma questão de economia, compra aquele que for economicamente mais interessante, não necessariamente a marca escolhida pelo médico. E outra situação é se aquela prescrição do médico está previsto no Sistema Único de Saúde. Então, aí, na maior parte dos países que participam dessa nossa iniciativa, se verifica a judicialização nesse aspecto, são as novas tecnologias ou as tecnologias de alto custo. Então, aí se questiona muito da validade e se raciocina lastimavelmente na relação custo-benefício, né? Muitas vezes o sistema público, por serem recursos públicos, muitas vezes questiona da validade de se gastar milhões, né, centenas de milhares em recursos para uma pessoa que possa viver uma semana, um mês, 2 meses. Então nós temos que entrar numa discussão ética e uma vez depurada a questão através da nossa ação de tudo aquilo que envolve só problemas de gestão, nós podemos aprofundar a nossa discussão nesses valores éticos das postulações de alto custo ou das novas tecnologias. O importante também é ressaltar que, pelo menos no Brasil, muitas políticas públicas foram adotadas em decorrência de decisões judiciais reiteradas. Então, no momento que o judiciário reconhece que um determinado tratamento é importante e é eficaz e as decisões são reiteradas, o poder público acaba integrando na sua política pública o que a decisão judicial tem reiteradamente dado, inclusive porque aí se torna mais econômico. Aqui tem alguns questionamentos que por exemplo, é importante para que se inicie essa atividade dessa ação que nós estamos propondo, identificar o número de processos que tem no país ou no Estado, se essas demandas correspondem aos protocolos ou se são fora do protocolo, né? Enfim, se a Defensoria Pública é eficiente, se tem essa jurisprudência prevalecendo a solidariedade. Então, são aspectos que são importantes para o início do diálogo dentro do país. E o que nós queremos com essa ação, né? Nós queremos que, uma vez tenhamos uma situação dessa, nós passamos novamente a uma situação mais confortável em tese, né, para que nós possamos dedicar a questões que realmente sejam de grande complexidade. Era isso que eu tinha a falar. Devolvo a palavra para o Roberto Yunes. Muito obrigado, Martin. Então, agora gostaríamos de colocar aos participantes algumas questões que foram selecionadas pelo Martin e gostaríamos que vocês pudessem escolher uma resposta de acordo com a sua visão, que se aplica. A primeira pergunta que pode ser colocada é: na decisão judicial em processo de saúde deve prevalecer a política pública, o interesse individual ou os dois? A alternativa C é a política pública e o interesse individual, ou D, nenhuma das anteriores. Por favor, escolham a alternativa que lhes parece mais adequada. Posso falar? Adiante, Martin.
Sim, eu estou vendo aqui, tá encerrada eu vi que a maior parte das pessoas votou 75% no sentido de que tanto a política pública como o interesse individual devem ser levados em conta. E só 25% valorizam mais a política pública. Isso é um questionamento muito importante, porque dentro do critério de quem estabelece a política pública, eles entendem que a decisão judicial deve respeitar essa política pública em detrimento, vamos dizer, do interesse individual, porque o coletivo deveria prevalecer sobre o individual. A maior parte dos magistrados tem esse pensamento de que o individual é muito importante, né? Mas que também a política pública deva ser respeitada, mas não prevalecer sobre o interesse individual. Então, acredito que a maior parte das pessoas tem esse entendimento também, visto que entende que deve respeitar tanto a política pública como o interesse individual. Então, é uma equação bastante difícil de trazer esse equilíbrio, mas esse é o entendimento da maioria. Vamos para a segunda? Vamos para a segunda. A segunda pergunta é: a prescrição médica no processo de saúde pode ser questionada pelo juiz? Não pode ser questionada pelo juiz? A prescrição médica deve respeitar os protocolos clínicos? E a alternativa D é se as opções A e C são corretas, ou seja, que pode ser questionada pelo juiz e deve também respeitar os protocolos clínicos. Pelo que eu vejo aqui, 100% dos que votaram entendem que a prescrição médica pode ser questionada pelo juiz e que ela deve respeitar os protocolos clínicos. Então, essa conclusão se chega que se aquilo que não está no protocolo, em tese, né, o juiz deverá questionar. E aí entramos exatamente na questão que nós estávamos falando antes, de que uma série de demandas judiciais justamente são postulando aquilo que não se encontram nos protocolos clínicos. Muitas vezes essas questões de alta tecnologia, de alto custo, as novas tecnologias não estão ainda adotadas pela política pública. E evidentemente a validade da solicitação deve ser questionada, do meu ponto de vista também deve ser questionada pelo juiz. Então a maior parte das pessoas são nesse sentido, que cabe ao juiz questionar sempre que a prescrição está fora dos protocolos. Vamos para outra? Bom, vamos para a próxima. A mesa de diálogo que foi apresentada na exposição do Martin, pode diminuir, vai ter um impacto em termos de diminuição da judicialização? Pode, na verdade, levar a um aumento da judicialização ou não interfere? Qual a sua expectativa com relação ao impacto de uma mesa de diálogo? Olha só. Martin, gostaram do seu modelo. Deu 100% no sentido de que diminui a judicialização. E efetivamente essa é a nossa experiência, o que se constatou com o resultado do nosso trabalho, é que a judicialização, essa nossa mesa de diálogo, a ação essa de planejamento e gestão sistêmicos, tem diminuído a judicialização. Até na experiência específica aqui do Rio Grande do Sul, nós temos incentivado e adotado que várias comarcas do interior têm adotado essa mesa de diálogo, formado seus comitês locais e percebemos a resposta. Até recentemente se fez um levantamento para a nossa corregedoria e se percebeu que nas comarcas onde
já foi implantado o comitê, já há um início, vamos dizer, uma sinalização de redução da judicialização da saúde. Então, efetivamente, nós achamos que de todas as iniciativas, a ferramenta mais importante é essa questão do diálogo. Vamos para a próxima? Isso. Temos a quarta, e já algumas pessoas já responderam. Você gostaria que em seu país ou no seu estado fosse adotada essa ação de planejamento como forma de diminuir a judicialização da saúde? A alternativa A, sim, seria bom. B, talvez faça diferença. E C, não faria diferença no contexto do seu estado, do seu país. Muito bem. Até agora está 66%, quer dizer que 2/3 são no sentido de que seria bom e 1/3 afirma que não faria diferença. Eu acredito que depende muito da organização judiciária de cada país, né? Porque nos países onde a questão judiciária é diretamente com a Corte Constitucional, e talvez o diálogo fosse um pouco mais delicado, mas pelo que eu percebi de todos os países que participam desses nossos encontros do Salud Derecho, né, com a iniciativa do Banco Mundial, verifico que mesmo aqueles países com a Corte onde a matéria é discutida na Corte Constitucional, essa Corte ela demonstra interesse em provocar o diálogo, inclusive no sentido de ter um apoio, principalmente uma Câmara Técnica, para que ajude na avaliação da pertinência ou não do que é postulado na ação judicial. Já nos países onde a organização judiciária é um pouco mais complexa, também, evidentemente, as decisões podem ser mais pulverizadas. Então, o diálogo vai promover uma harmonização dessas dinâmicas, né? E a própria... que muitas vezes, o que se percebe, até no Brasil se percebe isso, que muitas vezes a jurisprudência não vai ao encontro de uma questão que reduz a judicialização, não tem esse efeito, né? Resolve o problema do cidadão, quer dizer, judicialmente correto, mas não tem como objetivo específico o nosso trabalho, que é reduzir a judicialização. Agora eu gostaria de abrir, nós temos talvez uns 5 minutos para perguntas dos participantes. Eu gostaria também de informar que esse webinar está sendo gravado e que provavelmente ainda hoje vamos enviar um e-mail avisando da disponibilidade desse webinar, e que abaixo também vai estar a apresentação preparada pelo Martin, para que as pessoas possam olhar com mais cuidado e se tiverem dúvidas, etc., possam encaminhar questões ao Martin. Martin, enquanto, não sei se as pessoas têm alguma pergunta a você, eu tenho uma não, tenho várias, mas eu começo com uma. Eu queria que, se você pudesse contar um pouco como se dá esse diálogo no sentido de entre os poderes, no caso do judiciário e do poder executivo. Quer dizer, na mesa de diálogo tem a presença de representantes do poder executivo, e a pergunta que eu tenho é como o poder executivo vê essa relação, se há uma sensação de interferência do poder judiciário sobre as decisões do executivo. O que se percebe é que no início do diálogo, o gestor público, né, ele tem a certeza de que ele está certo e que o judiciário está interferindo na questão da gestão pública.
O importante é que são dois enfoques que eu considero importante. Aquilo que depende da gestão, muitas vezes há interesses, né? Muitas vezes o que se percebe assim que há interesses que não são muitas vezes muito bem delineados de que a coisa não funcione, né? Então, tem interesses, enfim, dos laboratórios, de uma comunidade, e isso, no momento do diálogo, se aponta, né? Olha, aí na sua cidade, o que não funciona é isso, ou dentro do Estado, olha, o que não funciona vamos dizer, a dispensação do medicamento, o que não funciona é a compra antecipada. Então, muitas vezes essa identificação da onde está o problema, o próprio gestor muitas vezes não se apercebe. Tem tanto problema dentro de uma Secretaria Estadual de Saúde ou dentro de uma Secretaria Municipal de Saúde, que o gestor lá, o secretário, ele não tem a percepção do que está acontecendo. Mas o judiciário, vamos dizer, a ação judicial, né, o sistema de justiça tem como identificar exatamente onde é que está o ponto de estrangulamento. Vamos dizer, nós percebemos muitas vezes que o próprio posto de saúde não instrui o cidadão corretamente onde é que ele deve ir. Então ele já diz assim, vá na defensoria que é mais fácil, é mais rápido. Então isso o gestor precisa saber, porque ele pode tomar uma atitude junto aos seus servidores ou junto ao sistema que faz a parte administrativa desse processo burocrático funcionar mais rapidamente. Então, nesse sentido, no momento do diálogo, né, respondendo à tua pergunta, Roberto, justamente o que se percebe? Uma resistência inicial, né, não é na primeira reunião que se consegue um resultado, são, às vezes, são necessárias 4, 5, 6 reuniões até começar a chegar em pontos de consenso e principalmente o gestor perceber, olha, realmente o que nós estamos fazendo aqui nesse comitê de diálogo é buscar a identificação daquilo que está causando a judicialização. E a partir do momento que ele percebe que às vezes são coisas elementares, né, simples de serem resolvidas, acaba melhorando a situação do gestor, porque é evidente que toda a questão solucionada através do judiciário acaba sendo mais oneroso para o Estado. Martin, tem uma pergunta muito importante e muito interessante da Mary. Ela pergunta a você se os resultados dessa mesa de diálogo são vistos como legítimos pela população, pelo próprio sistema de saúde e pelo próprio sistema judicial. Quer dizer, há uma legitimidade do fórum. E se existe essa percepção de legitimidade, o que tem sido importante para obter essa legitimidade, para se alcançar essa legitimidade? Olha, eu não sei se a população consegue perceber a efetividade dessa nossa mesa de diálogo, porque o cidadão busca o posto de saúde, não é atendido, vai na defensoria, ou é orientado direto na defensoria, e na defensoria, pelo menos na nossa experiência aqui, que tem sido ou solucionado administrativamente, ou, quando não há solução, busca a judicialização. Respondendo à pergunta da Mary, não sei se chega até a população a percepção da eficácia do nosso trabalho. Acho que uma coisa muito sutil, né, no sentido... todo aquele cidadão que busca a defensoria, qual é a percepção que ele tem? Fui na defensoria e resolvi meu problema. Né? Então, ele não tem essa percepção de que se eu tivesse ido no judiciário, eu acho que a percepção da eficiência dessa nossa ação está muito mais no âmbito das representações das respectivas instituições. O povo, eu acho que para o povo perceber
que não vai precisar recorrer à justiça para ter o seu atendimento médico da sua postulação, isso eu acho uma questão de trabalho de muitos anos, né? Eu acho que essa percepção, a legitimidade, pelo que eu entendi da Amélia, a legitimidade do nosso trabalho é muito mais reconhecida pelos próprios participantes da mesa de diálogo. Martim, nós temos mais talvez uns 2 minutos. Se você puder responder rapidamente à pergunta do Antônio, se você pode ter algum exemplo de resultados obtidos através dessa mesa de diálogo que tenha tido impacto rápido e efetivo para a população em termos de redução da judicialização. Vamos dizer, o exemplo maior que nós temos é justamente aqui em Porto Alegre, dentro daquele quadro que eu coloquei, né, que hoje o cidadão que busca a defensoria pública aqui em Porto Alegre, muitas vezes no próprio dia já tem a sua solução encaminhada. O que antes, muitas vezes, dependia de o defensor ingressar com a ação, ir até o juiz, né, o juiz dá a liminar, daí o Estado cumpria a liminar ou bloquear o dinheiro. Esse processo normalmente levava, no mínimo, assim, de 5 a 10 dias, né, o procedimento, a não ser que fosse muito urgente. E com o trabalho da Defensoria Pública, muitas vezes o cidadão resolve isso imediatamente, porque quando se consulta o sistema AMI, que eu referi antes, pode-se verificar que, vamos dizer, o medicamento existe, vamos dizer, para um outro cidadão que vai ser dispensado daqui a 30 dias, mas a pessoa que está procurando a defensoria tem urgência daquilo, então pode-se deslocar o medicamento que seria para outra pessoa, para essa que tem a urgência, e nesses 30 dias é possível fazer a compra para o outro, repor o medicamento. Então, essa eficiência imediata se verifica com essa perspectiva, né? Então, efetivamente, o que nós propusemos é eficaz e traz um resultado positivo quase que imediato, né? Ótimo. Martin, muito obrigado. Em nome do Instituto do Banco Mundial, do E-Institute, queria agradecer a sua apresentação. Eu passo a palavra a você um minutinho, se você quiser encerrar a sua apresentação. Eu gostaria só de anunciar aos participantes que o próximo webinar vai ser no dia 17 de junho e nós vamos ter 2 apresentações nesse dia, uma em espanhol e a outra em inglês, e será feita pelo O'Neill Institute da Georgetown University aqui em Washington, e será sobre a base de dados de documentos sobre direito à saúde, uma base de dados que eles estão organizando. Eu espero vê-los todos no dia 17 de junho. Martin, passo a palavra a você e, por favor, peço a todos que permaneçam ao final do encerramento do Martin a um breve questionário de avaliação desse nosso esforço para a gente poder seguir melhorando o nosso serviço a vocês. Muito obrigado. Martin, adiante, por favor. De agradecer a todos pela atenção, né, dispensada, me desculpar aos de língua espanhola de ter falado em português, porque achamos melhor, né, dialogamos nesse sentido e achamos melhor que eu falasse em português do que em portunhol. E queria agradecer realmente a atenção de todos e me colocar à disposição, já que havia ali um percentual significativo de pessoas que acham que a ação é importante. Então nós estamos à disposição para, eventualmente, em qualquer estado ou país que quiser que se estude com mais detalhes a eficiência dessa nossa ferramenta, e nós estamos à disposição, através do Instituto, de desenvolver esse trabalho, que justamente é a nossa meta. Nós entendemos, dentro do nosso comitê, que é muito mais importante o enfoque de gestão do que efetivamente as soluções através de outros
em função da natureza do problema que nós temos aqui. Eu queria agradecer a todos e dizer que estou muito sensibilizado com a oportunidade de participar desse webinar. Muito obrigado. Obrigado, Martin. Então, novamente agradecendo a todos. Agora, gostaria de passar a um pequeno questionário de feedback sobre nosso exercício de webinar. Muito obrigado a todos e nos vemos no dia 17 de junho.